Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Selmi, sou psicólogo no CAPS AD de Arapiraca, município de Arapiraca. E hoje a gente vai ter esse momento para falar a respeito de redução de danos. E inicialmente eu gostaria de abordar aqui duas definições que eu separei a respeito desta estratégia e a gente vai destrinchar alguns dados específicos relacionados ao seu histórico e à sua perspectiva e tentar ao máximo esclarecer essa proposta, essa perspectiva e assim ajudar vocês a colocarem em prática, discutir com a equipe a respeito dessa estratégia tão importante. A primeira definição diz o seguinte: redução de danos é uma estratégia de saúde que se propõe a reduzir os prejuízos de natureza biológica, social e econômica do uso de drogas, pautada no respeito ao indivíduo. A segunda definição tem algumas características muito semelhantes, mas pontua outros aspectos. Conjunto de estratégias que visa minimizar os danos causados pelo uso de diferentes drogas, sem necessariamente ter de se abster do seu uso. Então, onde surgiu e qual é a grande questão relacionada à redução de danos? A primeira experiência a respeito com as estratégias de redução de danos, com as práticas de redução de danos, aconteceu na Europa, né, Inglaterra, Holanda, e a prática da Holanda, em Amsterdã mais precisamente, foi com um programa de trocas de seringas que surgiu em Amsterdã para prevenir a hepatite B, hepatite A, partindo de boas experiências e com o conhecimento da transmissão sanguínea do HIV também, através da troca de seringas. Essas práticas tiveram, obviamente, muitas críticas e discussões, porque entende-se que uma das perspectivas relacionadas aos usuários é a abstenção, né? Abster-se, abstinência completa, abstinência na verdade, mas a gente entende que o entorno do uso relacionado ao uso de álcool e outras drogas tem outras complexidades. E a gente sabe que, para além do uso da droga, há possibilidades e os riscos de outras doenças. Então, no intuito de minimizar os riscos agregados ao uso do álcool e de outras drogas, é que a redução de danos se faz uma estratégia importante. Em 1989, a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, foi a pioneira no estabelecimento de ações pelo poder público no Brasil, com a implantação do programa de troca de seringas para usuários de drogas injetáveis. Isso em São Paulo foi, talvez, assim, as primeiras ações importantes no Brasil. Em 2003, a redução de danos foi indicada como diretriz da Política Pública Nacional de Saúde Mental às pessoas com problemas associados ao uso de diferentes drogas e vem ganhando, desde então, contornos peculiares nos diferentes cenários do uso de drogas, mantendo centralmente os compromissos com a defesa da vida e a garantia dos direitos de cidadania. O foco na pessoa ao invés de nas substâncias, considerando a multideterminação dos processos de saúde e adoecimento. Para a gente compreender, a gente vai partir de uma pergunta, de uma premissa, que é o seguinte: é possível acabar com as drogas no mundo, eliminando totalmente o seu consumo? A gente não precisa nem refletir muito a respeito dessa pergunta para responder que não é. A gente tem, ao longo da história, um histórico de proibições, de perseguição, de tentar aniquilar e acabar com o uso de drogas e substâncias. Mas quando a gente vai estudar a história das drogas e de substâncias psicoativas e alucinógenas, elas estão presentes na humanidade desde sempre, né? Naturalmente, algumas até vinculadas ao próprio contexto histórico e cultural de alguns povos.
E a gente sabe, sim, nos nossos dias, os riscos e os danos causados socialmente, psicologicamente, economicamente, dos danos causados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, do uso problemático dessas substâncias, mas a gente não tem a possibilidade de eliminar por completo o consumo da nossa sociedade. Por isso que a gente tem que encarar a perspectiva e o fato do uso abusivo de substâncias ou uso problemático de substâncias como um problema de saúde pública que deve ser cuidado, não deve ser ignorado, e a gente cuidar dentro de uma perspectiva do possível. Daqui eu vou trazer alguns princípios da redução de danos que um autor canadense que escreveu um livro que foi lançado no Brasil em 1999. O título do livro é Redução de Danos, Estratégias Práticas para Lidar com Comportamento de Alto Risco. E ele trouxe 5 princípios, dos quais o primeiro deles a redução de danos é uma alternativa de saúde pública para modelos moral, criminal e de doença do uso e da dependência de drogas. Como eu já falei inicialmente, a abstinência acaba sendo o objetivo central e talvez a perspectiva que conduziu muitas estratégias de tratamento e cuidado com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, mas nem sempre ela é possível alcançar. Por isso que a redução de danos ela vem como uma estratégia, uma alternativa à abstinência, entendendo que essa compreensão de que a pessoa que faz uso de substâncias é um potencial indivíduo a delinquir. Ele é perigoso, ele deve ser afastado, ele é incapaz e por isso deve ser enclausurado, internado. E a gente entende que esse tipo de perspectiva, né, elimina do próprio usuário toda a sua subjetividade, suas potencialidades e sua autonomia. Então, por isso que a redução de danos ela vai para além do desejo ideal ou das concepções morais da nossa sociedade em relação ao uso de álcool e outras drogas. O segundo princípio diz o seguinte: a redução de danos reconhece a abstinência como um resultado ideal, mas aceita alternativas que reduzam danos. Então, não é às vezes a gente vê algumas discussões a respeito de como se redução de danos fosse algo que contrapõe a abstinência, né? Tipo uma disputa, ou não é possível, ou é um ou é outro. Não necessariamente. A redução de danos, ela reconhece sim a abstinência como um resultado ideal. O ideal que seria que a pessoa não fizesse uso, não precisasse nem usasse absolutamente nada que pudesse trazer algum dano sobre a sua vida ou das pessoas que estão no seu entorno. Mas é compreensível que esse é o ponto ideal. E por isso que a gente tem que lidar com estratégias que vão até, se possível for, vão chegar até esse ponto ideal, que é o indivíduo não fazer o uso. O terceiro ponto diz o seguinte: a redução de danos surgiu principalmente como uma abordagem de baixo para cima. Ou seja, eu não vou partir de preceitos ideais, que seria, se eu faço uso problemático, o ideal é não fazer. Mas até esse caminho existe um meio a ser traçado, né? Caminhos a ser trilhados, e por isso que a gente tem que lidar inicialmente com aquilo que é viável e possível na vida deste indivíduo. Por isso que ela é de baixo para cima. A redução de danos promove acesso a serviços de baixa exigência como alternativa para abordagens tradicionais de alta exigência. A gente pode trazer como exemplo a questão das internações, as intervenções de cunho que exige uma rede de apoio até que onera e que necessita de uma mobilização maior, porque você tem as internações tanto voluntárias quanto involuntárias, tendo a possibilidade de acesso pelo próprio Estado fazer isso ou particular, e tanto de um caso quanto do outro, isso exige uma mobilização
muito grande e tem uma alta exigência para você conseguir esses meios. Por isso que quando a gente fala de tecnologias ou de serviços de baixa exigência, é você se utilizar da própria dinâmica social do indivíduo para poder intervir. Seu ambiente familiar, seu contexto social, seu território. E obviamente que a gente vai trazer alguns detalhes a mais à frente. O quinto princípio e último, ele diz o seguinte: a redução de danos baseia-se nos princípios do pragmatismo empático versus idealismo moralista. Pragmatismo empático vem trabalhar de acordo com aquilo que eu tenho na prática. Empatia tem esse elemento de se importar, de ouvir, de tentar compreender este indivíduo, entender sua singularidade, sem tentar fazer generalizações, né? Colocar todo mundo em se é usuário, coloca todo mundo em uma caixinha e tudo se comporta de uma mesma forma. Tem alguns estereótipos nesse sentido, né? O usuário de drogas é assim, se comporta, todos têm um perfil, traços comportamentais semelhantes. E a gente sabe que não é. A gente tem que tratar cada caso de acordo com a sua singularidade. Por isso que o pragmatismo empático, ele necessita de um olhar do profissional e da equipe e respeitando a singularidade desse usuário do serviço, né? E contrapondo ao idealismo moralista, que é aquela perspectiva de que como deve ser a sociedade ideal, o indivíduo ideal, colocando muitas das vezes em um pedestal que está muito além da realidade do próprio indivíduo, né? É importante a gente ressaltar isso. Uma outra questão que é importante a gente colocar é que, ao lado da integralidade, da descentralização, do acolhimento, territorialização, entre outros tantos conceitos diretrizes do SUS, a redução de danos passa a compor esses elementos, essas diretrizes, esses conceitos fundamentais do Sistema Único de Saúde, assim como a integralidade, o acolhimento, a descentralização e a territorialização são importantes no fazer do Sistema Único de Saúde. A redução de danos passa a agregar também esse elemento fundamental. E é importante a gente colocar que a redução de danos vai deixando de ser um conjunto de práticas dispersas e vai se tornando um conceito que abrange diferentes práticas. A redução de danos vai se tornando um modo de pensar, de falar, de sentir e agir sobre as drogas, sendo assim considerado um conceito diretriz. Mas qual seria essa perspectiva que contrapõe as práticas que visam apenas a abstinência? Por isso que é importante a gente colocar que a abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, tem que necessariamente lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. Devem acolher, sem julgamento, vale ressaltar, o que em cada situação, com cada usuário é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado e o que pode ser ofertado. O que deve ser feito, sempre estimulando a sua participação e o seu engajamento. Então é fundamental a gente sempre compreender que este indivíduo, esta pessoa que procura o serviço, os seus anseios, desejos, a sua perspectiva, seus pensamentos e a sua história não podem ser ignoradas, devem ser levadas em consideração, e isso é que vai ser o ponto de partida para estimular a sua participação e o seu engajamento no cuidado, no tratamento e nas decisões que serão tomadas.
É importante a gente ressaltar também que existe alguns pontos relacionados à perspectiva e à lógica da redução de danos. E aqui eu vou elencar algumas pistas do que pode se constituir como uma anamnese ou um acolhimento dentro de uma perspectiva ampliada pela lógica da redução de danos. Então eu elenquei aqui 5 pontos. O primeiro deles é o seguinte: procurar o sentido da experiência com as drogas para o próprio usuário. O que a gente pode refletir a respeito disso? Normalmente os usuários de drogas já sabem o que os profissionais de saúde esperam que ele diga. Então, muitas das vezes, esse indivíduo, em uma anamnese, um acolhimento, em um atendimento, ele já esboça aquele discurso do eu sei que as drogas não são legais, eu quero parar, isso não é bom, não leva a lugar nenhum. E muitas das vezes a gente, enquanto profissional, só corrobora com esse discurso e não vai além disso. Mas é importante a gente entender que o uso na vida daquele indivíduo, o uso de drogas dentro do contexto da história daquele indivíduo, teve um momento que esse uso foi prazeroso, teve uma perspectiva de que o atraiu para esse uso. E a gente precisa entender, para além da compreensão de que o uso de drogas não é algo que faz bem ou que destrói vidas, esse discurso que já é pronto, mas a gente precisa entender o contexto daquele indivíduo. Certo, a gente entende que o uso de drogas não é bom ou que pode levar à destruição de certos fatores da nossa vida, prejudicar a vida familiar, laboral, social, mas eu quero entender que não foram essas as motivações iniciais, né? Então eu quero entender esse conceito, te ouvir, sem necessariamente estabelecer nenhum tipo de julgamento, mas para compreender como você chegou aqui hoje. O segundo é procurar situar a história do uso da droga a partir da sua história de vida. Então, neste momento, o que vai estar em evidência é o histórico, é a história de vida desse indivíduo. Então, eu ouvi seu enredo familiar, sua perspectiva de vida, como esse indivíduo se situa naquele território, se ele faz parte daquela cidade, daquele bairro, como ele chegou até ali. Então, nesse momento, eu não estou colocando em evidência os efeitos que aquela droga manifesta em termos comportamentais ou bioquímicos na vida daquele indivíduo. Mas eu quero compreender todo o entorno. E isso, naturalmente, vai ser um ponto fundamental para se estabelecer estratégias posteriores no cuidado desse indivíduo. Um terceiro ponto é analisar os afetos, as expectativas e os desejos dos profissionais pelo usuário. Esse é um ponto importante. Analisar os afetos, as expectativas e os desejos dos profissionais por exemplo, o desejo profissional de que o usuário pare de usar a droga. Ao desejar pelo usuário algo que ele mesmo não deseja para si, o profissional de saúde passa a ocupar um lugar delicado, que é quando o próprio profissional projeta nesse usuário as suas expectativas e desejos. Quando ele coloca a sua prática profissional como sendo o ponto primordial ou até mesmo o ponto de partida. É a partir da minha intervenção ou da minha perspectiva, da minha experiência, da minha bagagem, que esse indivíduo vai tomar decisões, vai mudar ou vai traçar um tratamento que eu idealizo como sendo o melhor. Isso é um problema muito sério, porque a gente tem que entender que o ponto de partida sempre deve ser o usuário. As perspectivas, as estratégias, metas, possibilidades têm que ser partilhadas com o próprio usuário.
ele que deve ser o protagonista e a pessoa que vai ter autonomia de decidir. Porque nós, enquanto profissionais, devemos mediar, partilhar, ajudar nesse processo, mas como um mediador, como alguém que vai acolher, que vai acompanhar esse processo de perto, mas não como um protagonista das decisões. Independente do grau de debilidade, a gente tem que acolher esse indivíduo. Muitas das vezes o indivíduo ele faz o uso do álcool e outras drogas, mas é alguém que tem muita consciência a respeito desse processo e a gente tem que levar em consideração isso também, tá? O quarto ponto é procurar conhecer a singularidade do usuário. Este ponto coloca em xeque muitas das vezes a compreensão que o profissional tem do seu papel, da sua experiência, da sua bagagem. Eu já trabalho com isso há muitos anos, já estou nessa instituição há muitos anos e por isso, de alguma forma, eu confio na minha expertise e na minha atuação. E isso acaba muitas das vezes levando a gente a generalizar todos os casos. Ou seja, se eu já atendi centenas e dezenas de pessoas que fazem uso abusivo de álcool, ou droga X ou droga Y, então eu sei lidar com este público. Então, quando eu generalizo, eu acabo não dando uma atenção devida à singularidade daquela pessoa. Independente da droga que ele faz uso, é uma pessoa única, é um caso único. Por mais que assemelhe alguns aspectos relacionados com outros casos, mas a história dessa pessoa, ela é única. E por isso que a gente está lidando ali, não com a nossa bagagem e experiência, mas com a singularidade. É o primeiro caso, é a primeira vez. E quando eu enxergo com essa perspectiva, a partir dessa ótica, eu procuro ter muito mais atenção e respeito e me debruçar sobre este caso com essa vontade de poder colaborar com essa pessoa que está diante de mim. O quinto e último ponto é procurar avaliar se há negação dos problemas relacionados ao uso de drogas. É comum também que aconteça alguns casos do indivíduo estar ali, não necessariamente por uma decisão própria, mas assim, algum familiar, alguém que eu conversei e disse, vamos ali fazer uma consulta, mas não disse exatamente onde, nem os motivos necessários. E ao chegar, o indivíduo coloca situações, sim, eu faço uso, mas eu paro quando eu quiser, eu faço uso quando eu quiser, eu não tenho nenhum problema de uso abusivo, porque eu não faço uso todos os dias, então eu não sou viciado, não sou dependente. Então, diante dessas negativas e da consciência do uso problemático, o que a gente tem que colocar? Certo, mas você percebe e consegue enxergar que o seu uso trouxe prejuízos no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, no seu contexto social? Mesmo ele dizendo que faz o uso, sei lá, uma vez a cada semana, a cada 15 dias, mas vale ressaltar que muitas das vezes, ao fazer esse uso, por mais que tenha um espaço de tempo, esse indivíduo compromete, por exemplo, o orçamento familiar, chega em casa de maneira agressiva, muitas das vezes tem criança, idosos nesse ambiente, os conflitos familiares se intensificam. Então, se esse indivíduo conseguir enxergar esses pontos que estão no entorno do seu uso, ou até mesmo tem aquela frase que diz assim, eu faço uso só, o dinheiro é meu, eu não estou prejudicando a ninguém, não aborreço a vida de ninguém. Às vezes essa compreensão de, por fazer com o meu dinheiro, eu não peço nada a ninguém, nunca estou devendo nada a ninguém, mas ainda assim não exclui um potencial conflituoso dentro do seu ambiente, dentro da sua relação com a sua família, com filhos, com os pais, ou com os companheiro, companheira. Então é fundamental que a gente traga
amplie essa perspectiva diante de possíveis negativas. Sendo assim, a gente pode perceber que a redução de danos, as estratégias de redução de danos, elas estão muito relacionadas ao pensar o fazer. Pensar a minha prática enquanto esse público. Por isso que é importante a gente ter uma consciência fundamental e importante sobre as políticas públicas relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas. É importante a gente ter uma consciência, estudar a respeito da luta antimanicomial, para não reproduzir práticas que sejam excludentes, manicomiais, para não entender que o usuário de álcool e outras drogas é alguém que é perigoso e que deve ser excluído e que a única forma de intervenção possível é um tratamento involuntário, a exclusão, tirar esse indivíduo do seu contexto familiar, de trabalho. Muitas das vezes a gente está impregnado por essa compreensão por conta que a nossa sociedade enxerga dessa forma. Na verdade, o diferente, e aí eu vou colocar aqui um leque de indivíduos que possam se enquadrar como sendo diferentes, é aquele que não se adequa às normas, não é o normal. Né? Que é o normal? É aquele que adequa-se às leis, normas e regras da sociedade. Qualquer indivíduo que de alguma forma fuja desses aspectos que a gente entende como normalidade, Foucault estabelece muito bem essas reflexões, a sociedade tende a excluir, a eliminar, a deixar de lado esse indivíduo. E enquanto profissionais de saúde, principalmente dentro do contexto da saúde mental, é que a gente tem que ter uma visão que ressalte os direitos desse indivíduo enquanto cidadão, a cidadania dessa pessoa, tenha como norte das nossas práticas os direitos humanos, porque independente do que esse indivíduo fez ou dentro do contexto social, se ele procurou serviço, a gente tem que ofertar esse cuidado, tendo essa visão humanizada dessa pessoa. É como, por exemplo, a gente pode entender essa perspectiva. Imagine você alguém que cometeu um crime, um delito e se acidentou dentro desse contexto. Ao chegar no hospital, ou na urgência, na emergência, por mais que ele tenha sido acompanhado pela polícia, por acaso a equipe médica, a equipe de enfermagem vai dizer assim, poxa, se ele é um criminoso, se ele cometeu um delito, então a gente não vai atender. Essa perspectiva não é possível. Ela vai de encontro a toda a compreensão da assistência à saúde, do direito desse indivíduo tem sobre o acesso ao Sistema Único de Saúde em todos os seus níveis de complexidade. Então, se é uma cirurgia ou se é uma intervenção médica, seja lá o que for, a equipe vai fazer, independente do ocorrido anterior ou até mesmo dentro daquilo que esse indivíduo vai ter, vamos dizer assim, de que enfrentar com a lei ou com o judiciário. A assistência à saúde não vai ser negada, não pode ser negada. Então, assim deve ser a nossa perspectiva quando a questão é usuários, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas de forma abusiva ou problemática. Então, a gente não pode negar a assistência, tem que entender que diante de nós há uma pessoa que necessita do cuidado que o serviço pode ofertar. E esse cuidado pode ser feito através de que estratégia? De que estratégias? Quais são as ações que dentro do CAPS a gente pode desenvolver que são fundamentais para promover ações que tenham como norte a redução de danos? Para isso, para a gente entender melhor quais são essas ações, a gente vai fazer um apanhado aqui que a redução de danos, resumidamente falando, ela está relacionada ao quê? Ao direito das pessoas, à singularidade, né? É singular, não tem uma fórmula,
Não é um conjunto fechado de práticas, mas sim o pensar as minhas práticas e, através desse pensar, fazer, tendo como norte essa perspectiva. É um processo, não é uma resposta pronta. Ou seja, a gente está sempre nesse pensar, fazer e refazer as nossas práticas. É o cuidado para além das drogas. É ter como foco o indivíduo que faz o uso. Foca nas pessoas e não na substância. É uma construção coletiva de práticas e saberes. Então, aqui eu não estou falando de categoria profissional, por exemplo. Isso aqui é uma atribuição da psicologia, do psicólogo? Não, isso é uma atribuição de toda a equipe que compõe o CAPS. Né? Desde a recepção, da portaria, da cozinha. Se esse olhar for desenvolvido por toda a equipe, com certeza isso vai facilitar e vai conduzir todas as outras práticas. Saber que a relação com a droga não passa só pela dependência. Entender que muitas das vezes as pessoas compreendem a dependência como um fenômeno bioquímico ou químico unicamente. Esse indivíduo já nasceu com essa perspectiva, seja de predisposição genética, e muitas das vezes é cronificada e deixa de lado as outras perspectivas que estão no entorno do uso da droga, que as questões sociais, as questões psicológicas, emocionais, né, dentro do contexto familiar. Então, a história de vida desse indivíduo. Então, a relação com a droga vai além da questão da dependência apenas. Tem a ver com o atendimento humanizado e integral. É importante a gente garantir a todos os indivíduos que procuram o serviço, o atendimento humanizado e integral. Para a gente finalizar e pensar quais seriam as possíveis práticas no nosso serviço, vamos imaginar aqui esse relato aqui, imaginar que esse indivíduo está diante de vocês enquanto equipe e relata o seguinte: antes de começar a fumar crack direto, minha vida tinha um monte de problemas. Larguei a escola, perdi vários empregos, briguei com a família, vivia morando de favor, até na rua eu já dormi. Depois de entrar pesado no crack, meu único problema passou a ser conseguir a próxima pedra. Então vamos imaginar que diante desse relato, quais são as possibilidades interventivas, o que é que a gente pode fazer por esse indivíduo? Perceba que o relato deles, ele coloca que ele largou a escola, ele já trabalhou, então é alguém que já passou por instituições sociais, né, como a escola, a família, o trabalho. Então eu preciso conhecer um pouco mais a respeito disso. Você parou a estudar quando? Em que ano? Você desenvolveu a capacidade de ler e escrever? Tem interesse em retornar a estudar? Então, dentro da própria rede, eu vou procurar saber se de repente é uma pessoa que já parou de estudar há muitos anos, então se informar com a escola do bairro sobre o EJA, se a possibilidade de matrícula, de retorno desse indivíduo. Ele já passou por vários empregos. Qual é a profissão dele? Quais as capacidades laborais que ele desenvolveu ao longo desses trabalhos? Então, de repente, é algo que precisa de uma reciclagem nesse sentido. Então, eu vou à procura de instituições que, de alguma forma, possam ajudar nesse processo de reciclagem. Um curso de curto prazo, algo que ele possa aprender. De repente, as oficinas que são desenvolvidas no CAPS, através dos grupos, né? Grupos que possam trazer como temas questões, grupos terapêuticos, grupos operativos, grupos educativos, trazer informações, temas, seja alusivo a algum mês específico, como, por exemplo, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo. Existem inúmeras temáticas que podem ser trabalhadas nos grupos
junto com outros profissionais da equipe de enfermagem, abordando o autocuidado. É fundamental estimular esse indivíduo a pensar e compreender a sua vida naquele momento dentro daquilo que foi perdido, que precisa ser resgatado. Por isso que as oficinas, os grupos e a articulação com outros serviços e dispositivos da rede é fundamental. A gente pode ver também que ele ressalta que teve muitas brigas familiares, né? Briguei com a família. Então, como é que está esse vínculo? Onde entra a importância do serviço social e de toda a equipe também com esse olhar de fazer visita domiciliar, de procurar resgatar esses vínculos familiares, saber de que forma essa família também também é uma família que está adoecida por esse processo. Então, muitas das vezes, ouvir, tentar fazer essa ponte, esse resgate, é fundamental. E todas essas práticas e esse olhar, se a gente for parar para pensar agora, tudo que foi falado aqui não tem nada relacionado especificamente com a droga, mas sim a todo esse entorno que traz um significado, que traz uma identidade sobre a vida desse indivíduo e sobre as nossas vidas. A gente entende que quando a gente vai definir o que eu sou, né, enquanto contexto, a gente passa por todas essas esferas do que eu sou enquanto meu papel enquanto filho, enquanto esposo, enquanto alguém que está dentro de um contexto familiar, as minhas relações, o meu trabalho. Isso implicará também naturalmente a minha renda, né? Como de alguma forma eu sobrevivo, eu acabo pagando as minhas contas, se nesse momento eu estou ou não estou. Então é fundamental a gente entender essas questões. Voltando aqui ao caso, ele passou por vários empregos, então a questão da reciclagem, se no momento isso não é uma possibilidade, esse indivíduo está inserido em algum programa do governo federal, há possibilidade, então de repente é um indivíduo que vai precisar passar no CRAS, né, para poder perder alguma documentação, refazer essa documentação, para de alguma forma garantir esse direito dele. Então, todas essas possibilidades interventivas, elas passam por reduzir os danos da droga, né? São estratégias e ações que vão estar tendo como norte a redução de danos. É inserir esse indivíduo nesse contexto. A partir disso, o uso pode ser, vamos dizer assim, minorado. Esse uso pode ser a médio e longo prazo até conquistar, a chegar esse indivíduo à abstinência, não fazer uso, né? Retomar as suas atividades, a sua vida enquanto ser social, enquanto ser que faz parte de um contexto. Então, naturalmente, essas ações são fundamentais. Então, ações que devem ser pensadas, construídas e fomentadas dentro do serviço do CAPS, através de reuniões com a própria equipe, discussões com as categorias para ver de que forma pode estar colaborando dentro daquelas atividades e, naturalmente, com certeza a gente vai estar fomentando e colocando a redução de danos como uma estratégia fundamental no nosso serviço. Pois bem, por hora é isso que a gente tinha aqui para compartilhar a respeito desse tema. Caso você tenha algum tipo de dúvidas ou questionamentos, é fundamental buscar discutir com a equipe, estudar, fazer grupos de discussões sobre o tema. E é isso, espero que tudo que foi falado aqui possa contribuir para a compreensão e naturalmente servir como um norte das estratégias e práticas de vocês no serviço dos quais vocês estão fazendo parte. Até breve. Tchau, tchau.